vai, amigo criador de cães? Tudo legal? Novamente aqui eu, Rogério Amaro, do canal Amigo Caçador, para trazer um assunto fruto aí das perguntas, questionamentos, curiosidades aí dos nossos colegas, dos seguidores, né? Hoje nós vamos tratar sobre como evitar brigas no canil. Você tem tido problemas como esse? Muito bem. No ano de 2018, eu tive uma quantidade de cães, digamos assim, bem generosa lá na fazenda. Nós estávamos com mais de 40 animais, 47 animais. E o tratador que cuidava desses animais me informou que a gente estava tendo um problema num dos canis lá, né, dos cercados, que os cães estavam brigando muito no final das refeições. E eu perguntei para ele o que ele tinha feito para resolver essa questão, né? E ele falou: olha, Rogério, sempre é o fulano de tal, né? Tinha lá um tal de Surubim, que era um cachorro bem nervoso, ele que começa lá rosnando e... Bom, então eu resolvi acompanhar aquele processo ali do horário da alimentação. Eram 9 cães, eram colocados 2 bacias plásticas que eram retiradas, lavadas, bacias grandes. E eu fiquei observando. Quando ele entrou com a ração, né, era muita ração, a gente levava até no carrinho de mão, e repartiu naquelas 2 bandejas e colocou para os cães comerem, estava tudo beleza, eles comeram, e eu fiquei observando. Quando chegou no final, né, quando estava no finalzinho, aquele restinho que fica ali às vezes pregado num cantinho, aquele era o motivo de toda briga, de toda discussão, de todo estresse, porque enquanto tinha muito, ninguém brigava, mas quando ficava aquele restinho, aí um ficava disputando para comer aqueles últimos, né, pedacinhos ali. A nossa ração é uma ração pastosa, em forma de pasta de quibe, e então o cachorro ficava muito nervoso vigiando, e aí que começavam as brigas. E eu consegui resolver aquilo ali de uma forma muito simples. Chamei ele e falei: olha, quando a vasilha os cães tiverem terminado e ficar só esses restinhos do canto, sobe as vasilhas, leva as vasilhas embora e pronto. Então nós conseguimos evitar completamente aquele desgaste, aquele estresse, por uma simples observação. Então, se você é daqueles que põe a comida para os seus cães e vira as costas, e está tendo muita confusão no seu canil, cuidado. Mas vamos lá para, digamos assim, tentar de alguma forma bem sistemática, né, pontuar as possíveis causas de briga num canil. E vamos ver se eu consigo aqui dividir para você em 3 tópicos gerais para que você consiga acompanhar melhor o raciocínio. Bom, olha, primeira coisa, a questão de raças, tá? Existem raças de cães que são extremamente territorialistas e não aceitam um outro macho no seu território, né? Cães de guarda, no geral, são cães um pouco mais impetuosos, né? Algumas raças também mais tenazes, mais corajosas, mesmo dentro de raças de cães de caça, eles são cães que disputam muito e por isso eles não devem viver em grandes grupos, como no caso da raça Foxhound, né, Beagles e outras raças que já são criados para serem cães de matilha e devem ser treinados desde pequeno comer na mesma vasilha para até facilitar o manejo. Então, raças. A raça do cão vai determinar muito o temperamento dele dentro do canil. E quando você mistura raças, né? Às vezes você tem dentro de um mesmo canil um dogo argentino, um fila, um americano cruzado com nacional veadeiro, um americano cruzado com beagle, né? Às vezes você tem um vira-lata, quer dizer, ali você tem uma verdadeira vitamina de temperamentos, né? E isso pode gerar realmente algumas discussões e algumas disputas por causa exatamente da questão do temperamento que está ligada à raça e aos cruzamentos. Então fique atento a isso para que você não venha cometer esse erro de misturar cães que têm temperamento mais tenaz, mais corajoso, mais impetuoso. Isso pode ser uma das causas das brigas no canil. Um outro ponto que você tem que levar em consideração é o tamanho do canil, tá? Como assim, Rogério? Imagine então que você é dono de um Yorkshire, de um Shih Tzu, de Pinscher, de Basset Dachshund, de Basset Hound, né? De um Pug e de um Bulldog francês. É lógico que o espaço do canil vai estar diretamente ligado com a idade do animal e também até com o temperamento, né? Com certeza um canil para um Beagle
deve ser muito maior do que um canil para um Shih Tzu, não necessariamente só por causa do tamanho, mas por causa do temperamento desse cão e da necessidade de exercício que um Beagle tem. Outra coisa que você deve levar em consideração no tamanho do canil, para evitar as brigas, é se esse cachorro vai permanecer a semana inteira no canil e vai ser levado para passear na fazenda no final de semana, ou se esse cão fica 6 horas no canil e 6 horas solto. Por exemplo, no caso dos cães de guarda, que não ficam 100% do tempo do canil. Eles ficam, digamos, no horário comercial dentro do canil e de 6 da tarde às 6 da manhã eles estão soltos no pátio da empresa, ou no quintal da casa, ou no pátio do sítio. Então esse é um cachorro que ele praticamente não mora no canil, até porque sábado e domingo, se você não está, esse cão ficará solto também no ambiente para vigiar. Então ele é um cachorro que vive mais fora do canil do que dentro do canil. Então ele vai sofrer um estresse muito menor com relação ao tamanho do canil. Rogério, então qual seria o tamanho ideal para que eu evite um estresse populacional que pode também gerar as brigas? Pessoal, o tamanho de 4x4 é o tamanho, digamos assim, mínimo para você ter 2 cães adultos, tá? Cães aí entre 22 a 35 quilos. Esse espaço de 4x4, esses compartimentos que vocês estão vendo aqui atrás de mim, eles têm 4x5 e o último lá tem 6,5x5. E eu tenho aqui 2 cães em cada compartimento. É um tamanho, digamos assim, muito saudável para que o animal tenha um espaço até para correr, para brincar. Um espaço saudável também para que ele escolha um canto do local para fazer as suas necessidades e não ficar pisando nela quando for brincar ou quando for te receber na tela. Então, digamos que o espaço razoável seria esse aí, de 2x2 para um cão, né? 4x4 para 2 cães, para você ter um espaço físico bacana. Outra coisa que você deve levar em consideração, né, para diminuir e evitar as brigas no canil é exatamente quantas vezes você leva esse cachorro para passear, quantas vezes você leva esse cachorro para um manejo, porque principalmente cães, os sabojos e os hounds em geral, né, cães que a gente chama aí cães de caça, eles exigem uma quantidade de exercício muito maior do que outras raças de cães, que são cães de companhia, cães de pastoreio ou cães de guarda. Então, se você está saindo pouco com seus cães, esse pode ser um dos motivos que tem levado esses cães a brigar tanto no canil. Outra coisa que você tem que prestar atenção, né? Em hipótese alguma, mantenha uma cadela que está começando a entrar no cio ou uma cadela junto de 3, 4 machos. Você vai gerar uma disputa por essa cadela dentro do próprio recinto. Então você tem que ter o acompanhamento correto e caso você faça como eu fiz aqui, eu tenho um casal no primeiro compartimento, um outro casal no segundo compartimento e uma fêmea parida no terceiro compartimento. E na fazenda eu tenho um casal de filhotes que estão presos lá num determinado compartimento, tem um outro casal de cães também lá. Então você tem que ter esse controle e ambiente para separar essa fêmea. Por isso que, inclusive, vale a pena lembrar, no curso Os 6 Pilares para uma Criação de Cães de Sucesso, o primeiro módulo do curso tem como título Planejamento. E lá ele vai te ensinar como você planejar uma criação de cães para que você não cometa esses erros com relação a número de cães, espaço, sexo, raça, as raças que podem interagir dentro do mesmo canil, para que você evite esses possíveis acidentes. Pessoal, e esses acidentes são tão graves que podem levar inclusive um dos cães à morte. Existem vários colegas aí que já perderam, tiveram a infelicidade de chegar no seu canil no final da tarde e ter um dos cães mortos por conta de brigas. Outra coisa muito importante a ser levada em conta são cães de idades diferentes, né? Às vezes eu vejo os vídeos aí, o colega, olha meus cachorros aqui, aí ele mostra lá, aí tem um bacezinho, tem um filhote de 4 meses, tem uma fêmea já adulta, tem 2 cachorrão mais erado, então aquela mistura de cães de sexo, raça e idades diferentes. Aí esse realmente é um verdadeiro angu, né? Ou melhor, um verdadeiro omelete, uma vitamina que pode gerar um acidente fatal entre os seus cães. Cães menores, cães pequenos, cães juvenis
brincam quase o dia inteiro e perturbam a paciência dos mais velhos, que muitas vezes, numa simples mordida de correção, podem acertar um olho, podem arrancar um pedaço da orelha, podem deixar um cachorro com uma lesão na coluna. Então evite colocar cães de idades diferentes no mesmo cercado. É verdade que existem cães que são extremamente pacientes, carinhosos e até guardiães dos menores, mas existem algumas interações perigosas e você tem que estar muito atento em relação a isso. Outro fator que vale a pena salientar, e é muito importante que você esteja atento, há aproximadamente 4 meses atrás, quando eu vim alimentar os meus cães, e nessa época eu tinha 3 cães em um dos cercados, eu percebi que um deles estava debilitado. Ele não quis comer, ele lambeu, ele só cheirou a comida. E na sequência eu percebi que os outros 2 que estavam muito saudáveis, ao serem levados para aquele momento, né, de brincadeira, de disputa, de mordida, de luta, né, que eles ficam ali se exercitando, e é um momento que a musculatura do cachorro está se fortalecendo, ele está aprendendo a atacar, a esquivar, a dominar, enfim. Esse cão debilitado não tinha condição de se defender e começou a ficar nervoso, arrepiado, tentando brigar com os outros para evitar a brincadeira. Só que ao tentar brigar com os outros debilitado, ele não teria condição de se defender numa briga e fatalmente os outros 2 iam brigar com ele até machucá-lo bastante ou até matá-lo. Então, se você tem um cão que você percebe que ele está muito debilitado ou que ele está com algum sintoma de alguma enfermidade, separe imediatamente esse cão dos outros, não deixe que ele permaneça no recinto, porque ele vai ser alvo possivelmente das brincadeiras e como consequência de um ataque por essa questão aí. Olha que interessante, não que os cães que estão saudáveis queiram matar o que está doente, não, é o cão doente que não quer brincar e acaba atacando os que estão sãos para poder se livrar da brincadeira, e então os outros que estão mais fortes vão partir para a luta, para a briga, porque essa é uma questão de domínio, e aí ele não tem condição de se livrar, de se esquivar, e acaba padecendo, apanhando muito, podendo vir até a morte. Então, pessoal, eu acho que eu não esqueci de nenhum dos pontos que eu anotei aqui para falar com vocês, né? E estejam atentos, né, a esses itens, né? A questão das raças, a questão do tamanho do canil, a questão da quantidade de cães por canil, né? Para que nós consigamos ter uma criação saudável. Eu gosto sempre de lembrar isso, né? São mais de 20 anos aí criando cães de caça, né? Cães sabujos, principalmente cães da raça Foxhound e mestiços com essas raças. 30 anos de criação de cães, mais 20 anos aí sem perder nenhum cão para doença nenhuma. Na verdade, eu perdi um cão envenenado no ano de 2017, né? Por maldade de algumas pessoas. Mas nunca perdi cães numa briga, nem perdi cães filhotes, nem para doenças. Então você tem que estar de olho na sua criação. Criação de cães é coisa séria, né? Aproveitando para lembrar essa questão da legislação, muito cuidado, foi bom tocar nessa questão, com a temperatura do seu canil, com a altura do telhado, né? Nesses dias mais quentes aqui em Goiás, nós temos praticamente 6 meses de seca e 6 meses de chuva. Num determinado momento, né? Agora, agosto, setembro, o calor é intenso. Isso gera também um estresse, um mau humor. Então, se você tem um ambiente insalubre, né, que é muito quente, ou às vezes muito úmido, né, ou às vezes muito frio, e infelizmente às vezes muito sujo, isso também pode gerar algum estresse e acelerar o processo de lutas, brigas dentro do seu canil. Esteja atento a essa questão dos cuidados com seus cães, para que você não seja pego desprevenido por um desastre aí bem lamentável. Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo.